Querido e querida, abra a sua Bíblia, por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei se ainda há crianças aqui. Graças a Deus vocês chegaram. A chuva passou e os irmãos chegaram. Eu estava ali como pastor. A gente fica ansioso às vezes, né? Cadê meu povo? Cadê meu povo? Traz o povo, meu Deus. Mas que bom que deu uma estiada e você pôde chegar. Que bênção olhar daqui e ver você com sua família. Irmãos, eu costumo dizer isso, e creia no seu pastor. Claro que é muito bom ver a igreja cheia, né? Ver os irmãos aqui, é bênção demais, Kaline, é muita bênção. Mas eu sempre disse que minha maior alegria, irmão, sinceramente, do fundo do meu coração, pastor Ricardo, meu amigo, não é simplesmente ver a igreja cheia, mas ver gente aqui, Vascom, que eu participei da vida, de alguma forma, de alguma maneira. Eu estava dizendo ao pastor Marcelo, ainda há pouco, de gente que chegou aqui ao quebrado, ou de gente que passou alguma crise familiar, conjugal, e pela graça de Deus, eu e Dona Denise chegamos juntos, caminhamos juntos, oramos, intercedemos, né? E aquilo que parecia impossível, Carolzinha, Deus mudou. Isso é uma bênção de Deus. Então, muito mais importante do que um grande número de pessoas aqui. É importante, a gente quer ver uma igreja cheia. É olhar daqui de cima e a gente vê casais que outrora estavam com o casamento acabado. Irmãos, e pedir ajuda. E a gente, pela graça de Deus, foi lá, orou, chorou, cantou. E a gente vê essas pessoas aqui hoje à noite chegando de mão dadas, chegando com seus filhos. Não tem nada que pague isso. Não tem aquela propaganda, né, Klaus? Nada paga isso. Nada paga, irmãos. Eu falo do fundo do meu coração. Deus o sabe. Eu queria pregar o Evangelho hoje. E orando, conversando com a guerreira Denise, minha guerreirona de Jesus, companheira aí de 40 anos de jornada. Quase 38 anos de casados. Ela disse algo para mim hoje, que foi aquilo que Deus falou no meu coração, quando eu estava meditando nesse texto, esboçando o sermão. O Evangelho é simples. Jesus é simples. O Evangelho é simples. Abra em Lucas, capítulo de número 7, e vamos ler uma história muito conhecida, que somente Lucas registra. É a ressurreição do filho da viúva de Naim. Eu já preguei aqui pelo menos umas 2 ou 3 vezes sobre esse texto. Mas meditando nesse texto novamente, e a gente quis dar uma ênfase nesta noite a um sermão evangelístico. Por isso que nós pedimos para vocês convidarem pessoas, divulgarem o link dessa transmissão com seus contatos. Eu espero que você tenha feito isso. Pessoas podem estar precisando demais dessa palavra, como nós precisamos. Lucas 7, 11 a 17. Isso era um sermão, eu creio, que um dos mais rápidos a serem pregados, com muita simplicidade, sem rebuscamento, sem muita novela. Verso 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos, e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva,
e grande multidão da cidade ia com ela. Veja com atenção o registro de Lucas. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Deixe sua Bíblia aberta e vamos falar mais uma vez com o Senhor, através da oração. Pai, te damos graça por tudo o que já ocorreu aqui nesse lugar. Muito obrigado pelo louvor, muito obrigado pela adoração através dos dízimos e ofertas. Muito obrigado pelo tempo de intercessão que tivemos, Senhor, aqui. Que tempo precioso. Agora, Deus, nós estamos com o Evangelho em nossas mãos. E que grande responsabilidade, Senhor, nós temos em pregar o Evangelho. Ó Deus, eu digo, ó Deus, do fundo do meu coração, é com temor e tremor que eu me ponho diante dos meus irmãos nesta noite. Deus, eu reconheço a minha fragilidade. Deus, eu reconheço a minha humanidade, a minha pequenez, e o quanto, Senhor, eu preciso da assistência do Teu Santo Espírito. Senhor, nós temos a plena convicção de que o Evangelho é muito simples, ó Deus, de que Jesus também é muito simples. A palavra é simples. Nos ajude, Deus, nessa noite, a expô-la com simplicidade, com muita sinceridade de coração, diretamente, Senhor. Ó Deus, e Tu sabes como os meus irmãos chegaram aqui nessa noite. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Ó Deus, aqueles que estão nos acompanhando pelo canal, ó Deus, da nossa igreja. Ó Deus, e aqueles que irão, no futuro, ouvir essa pregação. Meu Deus, o Senhor sonda e conhece os corações. Que o Senhor fale-nos com graça, com propriedade, com autoridade, com unção. Me ajude, Senhor. Me ajude nesta noite. Eu preciso muito da Tua assistência e da Tua ajuda. Eu oro no nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Pode sentar, querido, querida. Deixe sua Bíblia aberta. Permitam-me, irmãos amados, algumas palavras que eu julgo relevantes nesta introdução e tem a ver com aquilo que nós já colocamos a respeito do Evangelho. Eu começo dizendo, irmãos e irmãs, que o Evangelho, ou a beleza do Evangelho, posso assim dizer, a beleza do Evangelho é a pessoa maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu posso dizer que o Evangelho, sem a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Evangelho sem a pessoa, e eu vou mais adiante, sem a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele fica totalmente desfigurado. É por isso que praticamente domingo a domingo eu tenho vos alertado aqui a respeito daquilo que geralmente nós ouvimos durante a semana. Hoje nós somos
ou fomos invadidos a respeito das mídias sociais, das plataformas que nós temos na internet. E todos nós estamos bombardeados, obviamente, de muitos pregadores, de muita gente que hoje ocupa as plataformas pregando o Evangelho. Então, a gente sempre tem dado aquele famoso alerta dos bereanos, dos crentes de Bereia. Quando ouvirem um sermão, uma exposição, comparem com as Escrituras Sagradas. Comparem, porque hoje nós temos percebido muitos evangelhos apresentados de modo desfigurado. Na verdade, queridos, sem Jesus, eu posso dizer, o evangelho ele passa a ser qualquer coisa. Sem Jesus e sem a sua obra, o evangelho passa a ser qualquer coisa, menos o evangelho da graça do nosso Deus. Na verdade, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, Jesus Cristo é o próprio evangelho. O destaque do evangelho, quando nós nos deparamos com ele, é a pessoa de Jesus e a sua perfeita obra na cruz do Calvário. O Evangelho, analisando por aquilo que nós chamamos de cosmovisão cristã, o Evangelho ele vai mostrar o estado, ou ele demonstra o estado de miserabilidade humana. O Evangelho demonstra o estado de queda do homem. O Evangelho demonstra, querido e querida, o homem no seu estado de pecaminosidade. O Evangelho demonstra o homem no seu estado de distanciamento de Deus. E por que não dizer, o Evangelho demonstra o homem no seu estado de morte vergonhosa, morte terrível, que é a morte espiritual. Mas este Evangelho do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, que demonstra esse estado de miserabilidade humana, de desgraça humana, esse Evangelho que demonstra o estado de pecaminosidade do homem, de morte do homem, falando genericamente, é o mesmo Evangelho que mostra a solução para esse estado. Esse Evangelho que demonstra todo esse modo que o homem vive em pecado, distanciamento, alienação. Esse Evangelho também, ele traz uma mensagem, por que não dizer, de esperança. Esse Evangelho não mostra o homem apenas no estado de desgraça. Esse Evangelho não mostra o homem apenas no seu estado de alienação, no seu estado de pecaminosidade, no seu estado de morte. Esse Evangelho, ele também traz uma mensagem de esperança. Na verdade, a palavra Evangelho significa boas novas. E essas boas novas são as boas novas de Deus, as boas novas de esperança, as boas novas de que esse homem perdido, esse homem alienado, esse homem distanciado, esse homem morto, existe sim esperança para ele, existe sim solução para ele ou para ela. E a esperança para esse homem nesse estado é a pessoa e a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho, amados, mostra que esse homem mesmo nesse estado, ele pode ser alcançado poderosamente, soberanamente, sobrenaturalmente, pela graça poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, e o bom é saber que não importa
não importa o grau de pecaminosidade, não importa o buraco que a pessoa se meteu, não importa o estado de miséria, não importa o estado de alienação. A graça de Deus é poderosa para restaurar o mais vil dos pecadores. Oh, aleluia! Semana passada eu não pude estar o tempo todo convosco aqui, porque na hora do nosso culto de celebração eu fui levado para ministrar uma pessoa que está conhecendo o Evangelho, uma pessoa que está agora, seus olhos espirituais estão começando a ver a Jesus, a obra de Jesus, mas a vida difícil, uma prisão difícil, eu não vou entrar em detalhes, cadeias difíceis, e eu ouvia o que aquela pessoa dizia, coisas pesadas, coisas difíceis. E aí ela disse: diga aí, pastor, alguma coisa. E a palavra que me veio ao coração e à mente foi aquela que João diz: querido e querida, que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Pode ser cadeia que for, prisão que for, algema que for, amarra que for, Jesus é poderoso para soltar. Jesus é poderoso para libertar. A gente tem que crer nisso, irmão. O Evangelho é isso. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz muito claramente que aonde abundou o pecado, aonde tem muito pecado, aonde está impregnado de pecado, querido e querida, superabundou a graça. Mais pecado, mais graça, graça do nosso Deus. Então essa é a mensagem do Evangelho, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de renovação, é uma mensagem, querido e querida, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem poder para salvar, para redimir, para libertar o mais vil dos pecadores. Tem sim. Do mesmo modo, é interessante isso, não é? Que do mesmo modo que Ele pode, pastor Marcelão de Deus, redimir um pecador como era você. Não vou falar dos podres, não. Eu ando muito com esse homem faz muito tempo. Eu já ouvi muita história, histórias macabras, funestas, sombrias, vergonhosas. Vocês não têm noção. Do mesmo modo que esse menino, ainda há pouco tempo atrás, e pouca gente sabia aqui, eu mesmo não sabia, que Pedro traficava lá em Ponta Negra. Do mesmo modo que foi alcançado pela graça do Senhor. Esse homem aqui, como muitos que estão aqui, num estado de pecaminosidade vergonhosa, foram alcançados pela graça de Deus. Já no meu caso foi um pouquinho diferente. Não é que eu tinha menos pecado do que ele, ou que eu era mais justo do que ele, ou ele mais injusto do que eu. É porque o meu problema era a religiosidade. Criado em lar evangélico, filhos de presbiterianos, filhos de Deus, eu achava que eu era neto de Deus, até que eu descobri que Deus não tem neto, Deus só tem filhos. E do mesmo modo, irmãos e irmãs, guardem isso, essa galera que é criada aqui na igreja, desde pequenininha, preste atenção, você também precisa entender que você é pecador, que você precisa da graça, que você precisa de transformação, que você precisa ser alcançado pelo Espírito, que ser filho de crente não te faz crente, ser filho de Deus não te faz filho de Deus, e você também precisa, como eu e Denise, um dia, criados em famílias evangélicas, um dia, olhamos para nós e dissemos: somos pecadores, precisamos da graça do nosso Senhor e do Salvador Jesus Cristo, e Ele nos salvou a nossa vida, louvado seja o seu nome. E permita-me dizer, amados e amadas,
Meus irmãos, eu preciso, desculpa o que eu vou falar agora, mas eu tenho liberdade com vocês. Eu estava orando antes de subir ali, disse, hoje vai ser meia hora de pregação. Já tem gente rindo desse lado. Foi sério. Eu saí de casa dizendo, Williana, vai ser meia hora hoje. Sermão simples. 3 pontos. Introdução básica. Meus irmãos, já gastei meia hora só na introdução. Aí minhas filhas falam assim, painho, o senhor tem que deixar de dizer que o senhor vai ser breve. Irmãos, deixe-me abrir o coração com vocês. Se tem algo que o vosso pastor gosta de fazer é pregar. E se tem algo que o vosso pastor gosta de fazer é pregar sobre Jesus e sobre o Evangelho. Não é? Então assim eu me delicio falando de Jesus. E o esboço está aqui. Mas eu creio que o Espírito Santo fica trazendo esses insights para o coração e para a mente da gente. Isso é maravilhoso. E eu concluo essa introdução dizendo o seguinte, Nazaçu, preste atenção. A igreja não pode, de forma alguma, se apartar desse Evangelho. Não se aparte, Nazaçu, desse Evangelho. Não troque esse Evangelho. Não permute esse Evangelho. A igreja deve viver profundamente este Evangelho. Não apenas se apartar desse Evangelho, mas a igreja deve viver profundamente este Evangelho. Mas também a igreja deve anunciar esse Evangelho. A igreja deve anunciar essas boas novas de redenção, de salvação aos necessitados e aos perdidos. E por favor, preste atenção, querido, preste atenção, querida, não precisa ser um eloquente pregador, não precisa ser um eloquente expositor ou expositora, não precisa ser um perito nas Escrituras Sagradas. Estude a palavra, ore a Deus, dependa dEle. As pessoas à sua volta precisam desse Evangelho, seja na universidade, seja na fila do banco, seja no ônibus, seja no trabalho onde você está, seja na repartição pública onde você está. As pessoas precisam desse Evangelho. As pessoas estão mortas, as pessoas estão desesperançadas, as pessoas estão perdidas, e muitas vezes a gente pode pensar assim, rapaz, eu preciso de conhecimento teológico, eu preciso de conhecimento bíblico teológico. Claro que você precisa conhecer a palavra, claro que você precisa sim conhecer o que é o Evangelho, então estude, mas não precisa você ser um erudito, não precisa você, querido e querida, ser um grande expert no Evangelho para que seja um pregador, não. Eu sempre lembro, eu já contei essa história aqui, de uma ilustração que eu vi, que alguém chegou para um pastor de uma determinada igreja e disse, reverendo, domingo que vem um juiz de direito ouvir a sua pregação aqui. E aquele pastor passou a semana preparando o melhor dos sermões, rebuscando o sermão, porque vinha um juiz de direito, um magistrado, ouvir a pregação. E o juiz veio, o juiz não era crente, o juiz sentou, e o pregador naquela noite, irmãos, com palavras difíceis, com terminologias difíceis, conceitos difíceis, porque queria alcançar o coração daquele magistrado. E no final do culto, ele fez o apelo, pois não é que o juiz levantou a mão, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele orou pelo juiz. No final do culto, ele chegou, pregador, todo eloquente, perto do magistrado e disse, excelência, o que é que chamou a atenção na minha pregação para que o senhor compreendesse o Evangelho e entregasse a sua vida a Jesus? E o magistrado disse, nada, nenhuma coisa.
E como é que o Senhor levantou a mão? Ele disse, porque aquele rapaz ali era o zelador da igreja. Aquele rapaz ali passou por mim na hora do culto e disse assim, se tu não entregar a tua vida para Jesus, tu vai para o inferno, infeliz. E a pregação todinha ficou ecoando no meu ouvido, se você não entregar a sua vida para Jesus, você vai para o inferno infeliz. E eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Então, meu querido, não se preocupe com palavras eloquentes, rebuscadas. A igreja precisa pregar o evangelho. A igreja é detentora, eu e você, das boas novas. E nós temos que anunciar essas boas novas. Eu olho essa história aí para mim, querido e querida, como tantas outras histórias do Novo Testamento, dos Evangelhos principalmente, ela demonstra claramente a pessoa de Jesus, a sua obra, o que Ele veio fazer aqui por mim e veio fazer aqui também por você. O que é que essa história de ressurreição do filho da viúva de Naim pode trazer para mim e pode trazer para você? Eu queria dividir esse sermão em 3 ações principais de Jesus. E eu espero que o Espírito Santo fale ao seu coração, como falou ao meu. 3 ações de Jesus nessa história. 3 ações de Jesus nesse registro, nesse relato. Primeiro, o que Jesus Cristo viu. Segundo, o que Jesus Cristo sentiu. E terceiro, o que Jesus Cristo fez. O que Ele viu, o que Ele sentiu e o que Ele fez. Primeiramente, amados e amadas, o que é que Jesus Cristo viu? O que é que Jesus Cristo observou? Qual foi a visão que Jesus Cristo teve desta cena? Qual foi a visão ou a percepção que Jesus Cristo teve deste evento? E permita-me, santos e santas, citar certo comentarista que de vez em quando eu recorro aos seus comentários para as minhas exposições. Eu tenho dificuldade muito grande com a língua inglesa, os irmãos sabem muito bem disso, então perdoem-me a pronúncia. Mas o Warren Wiersbe, ele diz que nesse episódio nós vemos, presta atenção, o encontro de 2 grupos. 2 grupos se encontram nesse episódio. Primeiro nós temos a caravana da vida e a caravana da morte. Vocês percebem que Lucas está dizendo que Jesus está entrando ali naquela cidade e Jesus está indo com seus discípulos, verso 11, e uma numerosa multidão. Aquele era o tempo da popularidade de Jesus. Jesus muito popular. As pessoas em volta dele com muita alegria. Aleluia. Estavam ali entrando na cidade. Mas a Escritura diz que vai saindo uma outra caravana da cidade. Esta caravana que vai saindo é a caravana da morte. É assim que esse comentarista vê. Se vem uma caravana da vida com Jesus, vem uma caravana da morte. Esse comentarista diz ainda que são esses detalhes, esses insights que esses comentaristas têm, que eu acho fantástico. Ele diz, também esse é um episódio de 2 filhos únicos. Prestou atenção? Um dos filhos únicos é Jesus, o unigênito Filho de Deus, vivo, mas ele estava destinado a morrer. Olha que coisa interessante. 2 filhos estão se encontrando ali. Filhos únicos, o Filho de Deus, Jesus, o Filho único de Deus, que estava inclusive destinado a morrer. E o filho único da viúva, morto, mas que estava destinado a reviver. Olha que coisa interessante. Esse comentarista também diz, queridos e queridas, que ali também é o encontro de 2 sofredores.
De um lado, a sofredora viúva, enlutada, que perdeu seu único filho. E o outro era Jesus, que é chamado na Bíblia de homem de dores. E finalmente esse comentarista diz que este é o encontro de dois inimigos. A morte, o último inimigo a ser vencido, e Jesus, aquele que matou a morte e arrancou o seu aguilhão, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória, porque Jesus Cristo venceu a morte, louvado seja o seu nome, aleluia! Mas o que é que Jesus Cristo viu, amados e amadas? Eu posso dizer pelo menos 3 ou 4 coisas que Jesus Cristo viu, acompanhe comigo. Jesus Cristo viu as mulheres em grande lamentação. Era comum, num determinado sepultamento, num féretro como aquele, na cultura palestiniana, as mulheres irem na frente chorando. Jesus Cristo viu este grande lamento. Mas Jesus Cristo também, querido e querida, viu um homem muito jovem, conforme diz o registro de Lucas, ceifado pela morte. Nós não sabemos a sua idade, sabemos que ele era filho único desta mulher muito jovem. Mas também Jesus Cristo, queridos e querida, viu os amigos daquela mulher e daquele jovem sofrendo de dor devido à perda. E finalmente, amados e amadas, Jesus Cristo viu uma mãe sofrendo desesperadamente com a perda de seu único filho. A dor daquela mulher, segundo os estudiosos, era uma dor muito profunda. Nós sabemos a ligação de uma mãe com um filho. Esses dias eu estava conversando com Patrícia de Tales e com a doutora Ruth, Patrícia com a barriguinha. A gente se encontrou num evento social, e eu passei a mão na barriga dela, e me lembrando da menininha que eu conheci, que talvez com 12 anos, 11, 12 anos, e a gente conversando, e eu falando que se há algo que eu acho fantástico no ser humano, é a gravidez. Eu acho a gravidez algo lindo demais, a mulher gerando dentro de si um novo ser, a ligação que tem. Por isso que as mães, têm essa característica tremenda. Eu sei que é diferente da paternidade, da maternidade é algo que a gente não pode nem descrever, pois essa mulher tinha perdido o seu único filho. Jesus viu o sofrimento dessa mãe. Jesus viu o sofrimento dessa mulher, que além de estar perdendo o seu filho, a Escritura Sagrada diz que era viúva, o que colocava a sua situação social ainda numa condição pior do que nós podemos, no nosso tempo e em nossa cultura, imaginar. Agora permita-me, santos e santas, ler um comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes sobre esse evento, sobre essa passagem. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz assim: olha, a mulher viúva sai para enterrar seu filho único, deixa para trás sua esperança e tem pela frente apenas a solidão. Por favor, guarde isso. Aquela mulher está indo enterrar o seu único filho. Ela deixa para trás talvez todos os seus projetos, talvez toda a sua esperança. E agora o que se depara diante dela, na frente dela, é apenas a solidão. Eu continuo citando o nobre pregador. Aquele esquife carrega não apenas o corpo de seu filho, mas carrega também o seu futuro. O mundo dessa mulher desaba. E nesse momento, olha só, que Jesus a distingue das demais pessoas que choram.
É nesse momento que Jesus vê, que Jesus percebe aquela mulher no meio daquela multidão. Aquilo chama a atenção de Jesus. E aí ele arremata o seu pensamento dizendo: Jesus sabe que a dor que ela está sentindo é diferente e é avassaladoramente maior do que a dor de todas as demais pessoas. E aí, esse nobre pregador conclui com uma frase que eu quero reforçar e ratificar nessa noite, porque eu creio nisso. Jesus, ainda hoje, Ele vê a nossa dor. Creia nisso. Jesus, ainda hoje, Ele vê a nossa dor. Sabe, amados, sabe, amadas, às vezes eu fico lendo o Evangelho, e eu disse isso aqui domingo passado, pregando pela manhã, e eu vou fazer alusão a essa pregação que eu preguei domingo passado. Quando Jesus se aproxima dos 2 discípulos no caminho de Emaús, Lucas também registra essa passagem, somente ele registra, eu creio que no capítulo 24, nós não vamos lê-la, obviamente. E quando eu estava pregando, eu falei, por que é que Jesus se aproxima daqueles 2 e não se aproxima de outros? E eu falei uma resposta que, obviamente, tem que ficar clara para nós. Jesus é soberano. Ele se aproximou daqueles 2 porque na sua soberania Ele quis se aproximar daqueles 2. Mas uma coisa eu sei: se o registro dessa aproximação daqueles 2 estar ali em Lucas, no final do livro, quando Jesus já está ressurreto, e que Lucas registrou, é porque Jesus, Deus, o Espírito Santo, queria que aquela história estivesse registrada ali e não outra história. Será que Jesus se aproximou de outros discípulos como se aproximou dos discípulos do caminho de Emaús? Não sei, o Evangelho não me diz. Talvez ele tenha se aproximado, eu não sei. Você deve lembrar que João, quando termina o seu evangelho, ele diz que Jesus fez muito mais sinais do que aqueles que foram registrados, ou seja, muito mais milagres, muito mais curas, e apenas estes foram registrados, e nós perguntamos por que é que esses foram registrados e não outros? Não sei, na soberania de Deus, foi isso que Ele quis, e se está aqui, querido e querida, eu creio que é palavra de Deus, e Deus quis que fosse essa história. E se foi essa história, é porque Ele quer nos ensinar com essa história. Eu não tenho dúvida que no tempo de Jesus, talvez outras viúvas tenham perdido seus filhos. E por que é que está essa história? É porque Deus quis que fosse essa história. Mas uma coisa nós temos que ver e entender: no meio de toda aquela gente que chora, no meio de toda a gente que pranteia, Jesus vê uma mãe viúva, desesperada, e isso chama a atenção de Jesus. E Jesus se aproxima dessa mulher. Jesus vê a dor dessa mulher. Jesus vê a angústia dessa mulher. Jesus, presta atenção, vê o sofrimento dessa mulher. E eu quero dizer aqui nessa noite, e eu digo, meu irmão e minha irmã, essa frase que vai sair daqui dos meus lábios nesse momento, vai sair da minha alma, vai sair do meu coração. E eu creio piamente no que eu vou dizer, convictamente no que eu vou dizer, e não é frase de efeito de pregador, é a mais pura convicção que eu tenho no meu coração. Jesus continua vendo a nossa dor.
Jesus continua vendo o nosso sofrimento. Ele não mudou. Nós podemos ter chegado aqui com dores, com angústias na alma. Podemos ter chegado aqui angustiados, com sentimento de perdas. Podemos ter chegado aqui, queridos e queridas, com a dor mais profunda na alma. Talvez as pessoas à nossa volta não percebam. Desculpa o que eu vou dizer aqui, porque muitas vezes nós somos peritos em dissimular aquilo que estamos sentindo. E eu já disse-vos muitas vezes, que muitas vezes a gente falar das nossas vulnerabilidades, das nossas dores, dos nossos medos, das nossas perdas, muitas vezes no meio de uma igreja, para alguns parece sinal de fraqueza, para alguns parece sinal de fragilidade, ou de que você está com a sua espiritualidade em crise. Talvez a gente levantou a mão hoje na canção, talvez a gente abriu a boca, mas só Deus sabe como nós estamos, só Deus sabe a dor que sentimos, mas Jesus estar aqui vendo tudo isso, eu creio nisso. Meu amigo Josimar, eu vou fazer menção de você hoje. Esse é um precioso irmão, meu Deus. Josimar é um cara do meu coração. Como eu gosto quando eu vou na oficina dele. E quando eu vou na oficina dele, eu disse: Jossi, vou lá levar o carro. Ele já sabe que eu chego bem cedinho, Robson, porque eu vou tomar café com ele, Bené, lá. E os mecânicos dele sabem da amizade, já sabem quem eu sou. E os próprios mecânicos da oficina dele ficam tirando onda. Se aí deu para botar a conversa em dia, porque é 2 horas, 3 horas de conversa. Amo demais conversar com esse rapaz. Essa semana eu estive lá, Carol. E a gente falou sobre as lutas, as dores, os medos. E ele disse algo para mim. Ele está aqui há muitos anos com a sua família Andressa e com o Jonas. Há muitos anos que nós somos amigos. E ele disse algo assim: pastor, às vezes eu fico olhando quando o senhor vai pregar, aquela mãozinha para trás, e eu penso comigo assim: meu Deus, só Deus sabe como o meu pastor está subindo ali. Ele fez a imitação. Demonstra tanta calma, ele falando para mim. E eu só dava gargalhada, porque quando eu estou conversando com ele, eu só fico dando gargalhada. Ele disse: eu fico pensando, meu Deus, como é difícil pastorear uma igreja. E lá vai ele com a mãozinha para trás. Pregar. Só Deus sabe. Só Deus sabe como eu estou aqui hoje, irmãos. Só Deus sabe como eu estou aqui hoje. Mas eu sei de uma coisa: o Deus que eu prego, o Jesus que eu anuncio, Ele sabe a minha dor. Ele sabe a sua dor. O que me seduz do Evangelho e na pessoa de Jesus é saber que eu não sou um mero número nessa multidão, eu não sou uma mera obra da casualidade, do acaso aqui. Eu tenho um nome, meu nome é Alcimar Laurentino dos Santos, o meu nome está escrito no livro da vida, eu sou filho de Deus, eu fui alcançado pela graça, Deus é meu Pai, Jesus é meu intercessor, aleluia, e Ele está olhando para a minha vida, e a sua graça tem sido suficiente na minha vida, louvado seja o seu nome. Isso é bom demais, Klaus. Domingo passado, amados, eu preguei de manhã, Carolzinho e Ricardo, sobre os discípulos no caminho de Emaús. Alguns de vocês estavam nessa
pregação. E o primeiro ponto que eu preguei, e eu não tenho dúvida disso, é que Jesus, ele se aproxima de corações aflitos e de corações angustiados e de corações necessitados, como era o caso daqueles dois homens. Os irmãos devem lembrar da passagem. Eles estão entristecidos, eles estão angustiados porque o mestre tinha morrido. Jesus, que tinha andado com ele, tinha sido morto. Eles estavam tristes, angustiados, estavam temerosos. Mas a Escritura Sagrada diz que Jesus se aproximou deles, aleluia. E o que eu estou dizendo aqui nessa noite, querido e querida, é que na angústia, na dor, no sofrimento, na incerteza, na dúvida, nós podemos contar com a pessoa maravilhosa do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele estar aqui nessa noite. Ele olha, ele vê, não passa despercebido a ele. Eu preciso dizer uma coisa, santos e santas, eu não estou dizendo que ele vai obrigatoriamente curar você. Eu não estou dizendo que obrigatoriamente ele vai enxugar as tuas lágrimas ou resolver todos os teus problemas ou aquilo que você está sofrendo hoje. Eu preciso dizer isso para você. Mas eu quero dizer para você que ele te vê, ele me vê. E mais uma vez eu digo, eu não sou mera casualidade, nem você é mera casualidade, não. Nós somos alvos, por favor, guarde isso do coração. Nós somos alvos do olhar do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele olha a minha vida e olha a tua vida. Mas Jesus Cristo não apenas olhou, ele não apenas viu. Jesus Cristo, ele também sentiu. Eu disse que era o que ele viu, o que ele sentiu e o que ele fez. E o que é que Jesus sentiu? O que é que se processou no interior de Jesus? E amados, esse segundo ponto, ou seja, o que Jesus sentiu, está profundamente ligado e relacionado àquilo que Jesus viu. E o que nós entendemos é que algo sucedeu, por favor, com Jesus Cristo, quando ele se deparou com aquela cena. O que ocorreu com Jesus? E o que o texto nos mostra, querido, é que Jesus Cristo foi tomado, eu posso dizer, por uma profunda compaixão. E eu tenho pregado e ensinado sobre isso, muitas vezes aqui nessa igreja, quase que domingo após domingo. E mais uma vez, eu faço menção da pregação de domingo passado pela manhã, onde eu falei novamente sobre isso, dessa compaixão de Jesus, dessa manifestação graciosa do nosso Senhor e Salvador. E olha só o que diz o reverendo Hernande Dias Lopes, mais uma vez, preste atenção. Essa mulher viúva, enlutada, nada pede, não espera nada, está apenas mergulhada em sua dor, naufragando nas ondas revoltas de suas lágrimas. É assim que ela está. Nós podemos estar assim também. Mas olha o que ele diz: mas Jesus a enxerga na sua dor e se compadece dela. E ele arremata o pensamento, e eu creio nisso. As entranhas de Jesus se movem, e ele inclina seu coração cheio de ternura para ela. Lucas, no verso 13, do texto que lemos, ele diz assim, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. É interessante essa expressão no original que foi escrito, moveu-se. As entranhas dele se move, se mexe, é tomada de profunda compaixão.
é tomada de profunda graciosidade, de misericórdia. Agora preste atenção no que eu vou dizer a você, querido e querida, que está aqui nessa noite. Os milagres de Jesus, preste atenção, eram credenciais da sua missão divina. Sim. Nós temos que entender que aquilo que Jesus Cristo fazia em termos de milagres, autenticava a sua missão como Messias. Os seus milagres mostravam que ele era Filho de Deus. Os seus milagres mostravam que ele era o próprio Deus, o Deus encarnado. Agora preste atenção, porém, jamais eram operados de modo mecânico. Vocês entenderam isso? Os milagres de Jesus autenticavam que ele era Messias. Os milagres de Jesus autenticavam que ele era Deus. Mas jamais esses milagres, queridos e queridas, eles foram feitos de modo mecânico, desprovido de sentimento. Jesus não saía dizendo, está curado, está curado, está curado, está curado, ressuscita, está curado, está curado, está curado. Quem chegava, não. Quando nós lemos os evangelhos, e eu desafio você a fazer isso, nós vamos perceber que a mola propulsora das operações miraculosas do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo era a compaixão que ele tinha. Jesus se comovia, queridos e queridas, com a enfermidade das pessoas. Jesus tomava sobre si a tristeza das pessoas. Não era simplesmente algo mecânico, dinâmico. Não era simplesmente por fazer. Jesus era tomado de sentimento de compassividade, mexia com as suas entranhas. O comentarista Matthew Henry, ele analisando essa situação, ele diz, a situação era comovente. O seu olhar comovido tocou, o olhar da mulher, tocou o seu coração. Note que Cristo se preocupa com aqueles que estão de luto, com os infelizes, e muitas vezes cuida deles, concedendo-lhes as bênçãos da sua bondade. E aí, amados, eu quero vos dizer uma coisa, quando eu olho e leio os evangelhos, é esse Cristo que eu vejo saltar das páginas das Escrituras. Por favor, o Cristo que nós servimos, o Cristo que nós pregamos, é o Cristo que se compadece do enfermo, da enferma, dos rejeitados, dos pecadores. Ele se compadece de pobres, ele se compadece de ricos. O que nós olhamos e vemos é que as necessidades e o estado de miséria das pessoas mexiam e mexem com o íntimo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sabe, amados e amadas, eu fecho esse ponto dizendo o seguinte: do mesmo modo que eu encho o meu coração de alegria por saber que eu sou alvo do olhar do nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus olha para mim, do mesmo modo eu encho o meu coração de alegria e de satisfação em saber que temos o nosso Senhor Jesus, que olha para cada um de nós com profunda compaixão e com profunda graça. Jesus olha para mim e para você com profunda compaixão e com profunda graça. Jesus percebe e vê as nossas vulnerabilidades. Jesus percebe e vê as nossas dores, temores, medos, perdas. E Ele é aquela figura divina maravilhosa, que a sua presença nos traz consolo e alívio em todos os momentos.
Aleluia. Ele olha para mim, Ele olha para você, nas nossas dores, medos, dúvidas, temores, angústias. E isso faz com que Ele derrame sobre nós compassividade e derrame sobre nós a sua graça poderosa e soberana. E essa graça está aqui nessa noite para nós. Permita-me citar um comentarista pentecostal que eu gosto muito, Mia Perlman. E analisando esse texto, ele diz o seguinte: os consoladores humanos não podiam dar boas razões àquela viúva para que ela cessasse o choro. E muitas vezes nós nos deparamos com situações assim. Nos deparamos com pessoas que estão sofrendo, que por mais que tenhamos preparo em termos teológicos, bíblicos, ou em áreas de aconselhamento, nós chegamos num determinado momento que cessa. Igual esses consoladores, eles não podiam dar boas razões para aquela viúva consolar. Agora preste atenção. O Senhor Jesus, porém, é um verdadeiro consolador. Quando nos manda afastar o medo ou tristeza, Ele tem sempre boas razões para nos colocar acima destas coisas. Eu quero sair daqui nessa noite com a pura convicção, plena convicção, meu amigo Klaus, que Jesus Kaline é o meu Consolador divino, e Ele consola o meu coração, consola o teu coração. Nós somos consolados pelo Senhor Jesus Cristo, louvado seja o seu nome. O que Jesus viu, o que Jesus sentiu e o que Jesus fez. O que é que Jesus fez? Esse é o clímax da pregação. O que Jesus Cristo operou? Lucas, eu não sei se você ainda está com a Bíblia aberta, no verso de número 14 e 15, diz assim: chegando-se, ou seja, Jesus, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu mando, levanta-te. Olha, sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Aleluia. A igreja pode dizer aleluia, amém. Vou ler novamente para a gente dar um brado de aleluia e glória ao Senhor. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduzia, disse: jovem, eu mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia, Sarinha. E Jesus o restituiu à sua mãe. Que maravilha. Oh, aleluia. Ei, Dala. Glória a Deus. Ali estava aquele que é Senhor, Tel de tudo e Senhor de todos. Ali estava aquele, Carozinha, que tem poder sobre todas as coisas, Ricardo, inclusive sobre a própria morte. Ali estava aquele que tem poder para quebrar, como eu disse lá no começo, todos os grilhões, todas as cadeias. Ali estava aquele que não conhece impossibilidades. Aleluia. Mais uma vez, citando o querido Hernando Dias Lopes, ele diz: Jesus toca o esquife. Ele para os que conduziam o enterro e carregavam o morto. Jesus chama o morto e dá uma ordem a ele: levanta-te.
Aquele que é a ressurreição e a vida tem poder sobre a morte. A morte escuta a sua voz. Quando Jesus chega, a morte precisa bater em retirada. A morte não tem a última palavra quando Jesus ergue a sua voz. O mesmo Jesus que ressuscitou esse jovem trará à vida todos os mortos no último dia. Louvado seja o seu nome. Agora, permita-me um alerta. E eu creio que talvez essa seja a aplicabilidade maior dessa exposição. Porque nós podemos nos encantar com o poder de Jesus aqui, devemos nos encantar com essa ressurreição desse jovem, e devemos nos encantar, porque nós entendemos, como eu disse a vocês, que ela autentica o poder do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Mas por favor, você que está aqui nessa noite, você que nos escuta hoje e que vai nos escutar a posteriori, deixe-me dizer algo extremamente profundo e relevante. Existe uma morte pior do que a morte física. Essa morte pior do que a morte física é a morte espiritual. As Escrituras Sagradas dizem que aqueles que não têm a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas estão mortos em seus delitos e em seus pecados. Efésios capítulo 2, do verso 1 a 3. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, verso 23, diz: porque o salário do pecado é a morte. Aqueles que não têm Jesus Cristo, presta atenção, jovem, adolescente, homem, mulher, você que nos escuta. Há uma morte pior do que a morte física, que é a morte espiritual. A morte espiritual distancia o homem de Deus, e aqueles que estão mortos espiritualmente, se não forem alcançados pela graça, eles vão viver eternamente no estado de perdição e de miséria eterna. Todos aqueles que nascem em pecado estão debaixo do jugo do pecado, da influência de Satanás, deste mundo tenebroso. O salário do pecado é a morte. Todos estão mortos sem Jesus. Todos que estão distantes de Deus estão mortos. Irmãos, isso tem que ser dito e pregado. As pessoas não querem mais ouvir sobre isso. Às vezes não é politicamente correto dizer que a pessoa é pecadora, dizer que a pessoa, como pecadora, está morta, está destinada ao inferno. Mas essa é uma verdade bíblica e nós não podemos abrir mão. E essa é a pior morte que pode existir, porque ela separa o homem totalmente de Deus, do seu Criador, não apenas hoje, como eu vos disse, mas por toda eternidade. Mas aí vem o Evangelho. No começo eu disse a vocês, falei do estado de miséria, desgraça, de morte, alienação, separação do homem. Mas eu disse, tem esperança. O Evangelho fala de esperança. O Evangelho fala de redenção. O Evangelho fala de salvação. O Evangelho apresenta Jesus, aleluia. E olha, eu concluo dizendo assim, olha, o que está em João capítulo 5, verso 24. Olha o que Jesus disse, em verdade vos digo, olha só, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, olha só o que ele vai dizer: tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida, aleluia. Esse Jesus que nós apresentamos hoje, que viu aquela mulher, que sentiu compaixão por aquela mulher, e que operou, que fez um milagre tremendo, trazendo da morte para a vida aquele Filho único, é o Cristo, que traz da morte espiritual para a vida o mais vil dos pecadores. Nós cantamos aqui no início, Ele tem poder para salvar. Ele tem poder para salvar. Ele tem poder para salvar. Aleluia. Permita-me, amados e amadas, encerrar essa pregação com 4 ensinamentos práticos.
O primeiro deles, encha seu coração de alegria com isso, você que é crente. Aleluia. Jesus nos vê e se compadece de nós. Você crê nisso? Isso é motivo para a gente louvar a Ele, pular, glorificar, exaltar. Ele me vê, aleluia, e se compadece de mim. Segunda coisa, a morte nos separa de Deus. Essa é uma verdade bíblica. E aqui, obviamente, eu falo principalmente da morte espiritual. Terceira, olha só, para a gente vibrar. Jesus Cristo é a solução para nosso estado de morte espiritual. Amém. Aleluia. E Ele não é apenas a solução para o estado de morte espiritual, mas preste atenção, Nazasul, Jesus também é a solução para aqueles que estão frios espiritualmente. Para aqueles que estão, Robson, no estado de apatia, de letargia, que perderam o primeiro amor, que não sentem o coração mais pulsar. Ontem, deixa eu dizer, cadê ela, Dona Denise? Está onde, Dona Denise? Cadê, meu amor? Está ali. Ontem, Bené e Kalina, a gente estava lembrando quando a gente começou a namorar. Foi, 40 anos atrás, Ricardo, lá em Pitimbu, num retiro de carnaval. Eu não a conhecia, mas eu via uma galeguinha com os olhos verdes. Eu era líder da juventude, eu era líder, eu era líder dos jovens da igreja presbiteriana e tocando violão. E aquela galeguinha, ela tinha machucado o pé, botava o pezinho para cima e ficava com os olhinhos verdes olhando para mim. O pessoal pergunta o que é que ela viu, porque pense num caba feio da gota. Careca, tinha passado do vestibular, só tinha ureia. Eu acho que ela olhava para o violão. Aí ela disse para mim, a gente lembrando ontem, 2 veinhos, ela disse como era bom. O coração disparava. Isso é legal. Tem crente que o coração deixou de bater por Jesus. Está só cumprindo tabela aqui. Jesus, Ele faz teu coração bater novamente forte. Eu creio nessa noite aqui, a gente sai daqui vibrando aí no carro, restaurando o primeiro amor, Marcelão. Aleluia. Jesus é a solução para a morte espiritual e para aqueles que estão frios espiritualmente. Ele faz o coração bater. E eu termino com o 4º e último ponto dizendo: em breve, todos nós iremos ressuscitar para passarmos a eternidade com Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado.